Está no ar o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 615, ainda falando sobre Fórmula 1 e a etapa da Hungria. No primeiro bloco nós falamos muito de Verstappen e de Lewis Hamilton, da corrida, da estratégia, da disputa, do DRS e tudo mais, e aí agora temos alguns outros assuntos a tratar nesse segundo bloco. Só lembrando, nós falamos lá em mais detalhes, né? Agora vamos falar muito mais resumido da promoção que estamos fazendo nessa edição. Divulgue, ajude a divulgar o Café com Velocidade nas suas redes sociais, seja no Twitter ou no Facebook. Coloca lá o link de um dos blocos, ou do bloco 1 ou do bloco 2. Você tem aí você pode escolher qual dos dois blocos você quer divulgar. Coloca a hashtag EuQueroMotoGP no CV. Se você não decorou, é só entrar no cafécomvelocidade.com.br, que está lá no texto qual é a hashtag para você utilizar. E aí você vai receber o bloco especial da MotoGP, que já foi gravado. No bloco 1 ele ainda não tinha sido gravado, agora no bloco 2 ele já foi gravado entre um e outro e ficou realmente bem legal. Fizemos um apanhado aí, um resuminho do que já passou e também falamos aí desse retorno na República Tcheca. Então é muito simples, é só ir na sua rede social, marcar 3 amigos e colocar essa sua hashtag aí para você receber. Você vai receber 2 links, um do YouTube, se você quiser ouvir por lá, ou também vai receber um MP3 que você cola no teu browser aí e já sai ouvindo e tudo mais. Então, bem legal essa promoção. Esperamos contar com vocês. Fábio Campos, lá no bloco 1 você falou assim, tenho certeza que será um bloco muito legal da MotoGP. Agora que já foi gravado, o que você tem a dizer? Muito melhor do que eu esperava. Muito mais interessante, com algumas pontuações, com alguns números, com algumas deixas para futuros programas. Só ouvindo para saber. Mas quem gosta de MotoGP tem tudo para interagir com a gente, responder ao nosso bloco, né, compartilhar com a gente o que achou, mandar um e-mail, é sempre o mesmo, cafécomvelocidade@gmail.com. O bloco tá lá. Só os dignos ouvirão. E por falar então nos dignos, vamos falar dos indignos, se é que existe essa palavra, Fábio Campos. Vamos começar a falar de Valtteri Bottas neste programa. Valtteri Bottas que está aí com a sua batata assando. Existe aí, já começou a especulação muito grande com relação a Esteban Ocon substituindo ele. Toto Wolff já andou falando algumas coisas por aí, a especulação realmente corre solta. Vão agora para as férias, né, de verão, onde muitas coisas começam a acontecer. E o Cesarino pergunta para você, Fábio Campos, Bottas foi a corrida dos pregos no caixão? Em 2020 vai estar disputando rallies na Finlândia? Foi uma humilhação a corrida dele? Primeiro leva uma ultrapassagem por fora do Hamilton, onde ninguém foi ultrapassado. Olha que já tivemos ultrapassagens ali, hein, Cesarino? Até o Magnussen sabe defender a posição. Leva um toque do 44 por ser tão passivo na disputa e depois leva um toque do Leclerc porque ninguém respeita ele, nem com o carro que tem. Ainda muitas voltas presos atrás do Ricardo e acaba a corrida atrás do Raikkonen. Horrível. Fábio Campos, vamos começar a falar de Valtteri Bottas. Vamos lá. Não concordo com muito o que foi dito pelo Cesarino. Essa questão de ninguém nunca é ultrapassado. A curva 2 era um ponto de ultrapassagem constante em grandes prêmios da Hungria, de GP2, de Fórmula 2 muito, e de Fórmula 1 também. Ele não vai estar pilotando rally porque ele é uma peça desejada, Cesarino. Se ele sair da Mercedes, vai ter equipe querendo. E, enfim, ele vai ser, inclusive, eu vi entrevistas nesse final de semana de dirigentes, donos de equipe, dizendo que
ele é que vai desencadear o mercado. Né? O que acontecer com ele, o mercado, você vê, está parado, não aconteceu nada ainda, não tem nada nem sequer parecido com o ano passado. Se bem que foi nessa época, né, Raposo? Foi depois da Hungria que o Ricardo explodiu o mercado de pilotos. Se eu não estou enganado, foi bem alguns dias depois da Hungria, foi, enfim, nessa entrada das férias. Dessa vez, se não vai ser parecido, não vai haver uma implosão do mercado de pilotos, explosão, como queiram, a chave é o Bottas, a chave digamos, das cadeiras, de onde estão guardadas as cadeiras para que haja dança, está na Mercedes. Eu começo a achar que vão trocar. Antes do Grande Prêmio da Hungria, eu tinha um feeling diferente. Agora, vendo o Toto Wolff falar, pelo modo como ele fala, vamos sentar, vamos reavaliar, vamos pesar, ter um talento, o que pesa mais, ter um jovem talento. Ou seja, o Toto Wolff podia muito bem estar dizendo, não vamos mexer com isso agora, ou não, ele está fazendo o trabalho, não vamos destabilizar, vamos discutir só entre quatro paredes. O fato do Toto Wolff estar dando essa abertura, embora, se ele ficar... uma conclusão que a gente pode chegar, Raposo, é que o Ocon vai voltar para a Fórmula 1. Se o meu feeling do Bottas sair está pequeno, mas aumentando, o de que o Ocon vai voltar, esse está maior. Porque se ele não volta na Mercedes, há uma grande chance de se realizar, digamos, o flerte que começou, quase virou casamento em 2018, do Ocon na Renault, onde o Hülkenberg não tem garantia. E há um desejo da Renault de contar com o Ocon de alguma maneira. Aí vai entrar naquela questão da Mercedes liberar. A Mercedes tem até uma boa relação com a Renault em termos de empréstimos de pilotos. Não seria a primeira vez. Então, essa é uma possibilidade muito forte. Agora, com relação ao Bottas, eu tinha mais convicção antes do Grande Prêmio da Hungria, Raposo, de que ele ficaria. Agora eu te devolvo com uma pergunta, já que você trouxe a palavra indigno quando você trouxe ao Bottas. Você acha indigno Bottas de ser piloto da Mercedes? Thiago Pereira, Raposo. Não, Fábio Campos, eu acho que Bottas mostrou um bom papel nas suas categorias de base e na Williams andou relativamente bem. Eu acho que mereceu ter tido a sua oportunidade. Eu acho que não merece mais continuar tendo a sua oportunidade. Mas eu acho que foi um piloto, sim, que, pelo que mostrou antes, obviamente eu concordo com você, existiam nomes melhores para essa vaga da Mercedes, mas o que não exclui o merecimento ou a dignidade de poder sentar nesse carro. Peraí, não estou entendendo. Você está dizendo que ele é digno, mas que ele não é digno ele é digno de ser piloto da Mercedes, mas que ele não é digno de continuar em 2020. Ele foi digno de ter tido a sua chance, eu acho. Acho que foi digno ele ter. Existem pilotos que não dá para você imaginar que, sabe, acho que esse piloto merecia uma chance numa equipe grande para mostrar. Tem uns que não, uns já de cara você já percebe que não tem qualidade alguma. Eu acho que o Bottas, pelo pouco, fez coisas razoáveis na Williams e nas categorias de base, que ao abrir aquela vaga, eu não estou falando que era o meu preferido, que era o número 1 da lista, mas eu estou falando que ele estava na lista também. Se tivesse que fazer uma lista, talvez, sei lá, de 5 pilotos naquele momento, talvez o Bottas estivesse ali, nem que fosse o número 5 dessa minha lista. Então eu acho que foi digno de ter tido essa chance, mas já mostrou realmente que não vai bater com o Lewis Hamilton, o que é talvez também algo muito injusto, porque eu não sei se essa minha lista de 5 aí, se qualquer um da minha lista de 5, onde estava Alonso, se algum bateria com o Lewis Hamilton, ou se continuaria tomando o show do Lewis Hamilton, mas eu acho que já passou realmente a fase e tá na hora de liberar essa cadeira. O Ocon eu acho que é um cara também que mostrou e merece essa vaga. Merece estar sentado ali, apesar de que eu achar que vai tomar do Lewis Hamilton também. Mas possivelmente pode nos proporcionar algumas disputas aqui ou ali. E é legal como a roda gira, né? O mundo gira, Fábio Campos, porque
Nós começamos essa temporada 2019 de pessoas, inclusive, confiando e acreditando que Valtteri Bottas vinha para desafiar, porque aquela coisa, aquela bobeira, né, das montanhas finlandesas, que ele foi passar as férias dele e tal, que aquilo trouxe um ânimo a mais e tudo mais. E deu no que deu. Inclusive o nosso Cássio Alexandre, né, mandou aqui pra gente: Bottas azarado é piloto mediano num bom carro, né? Aquela questão de sorte e azar que você já comentou várias vezes. E até o Michael Kinopak, que há séculos o escrevia pra gente, nos escreveu para falar sobre isso, né? O Bottas fica na Mercedes. Eu já acho que não, e acho que a Mercedes já deveria deixar ele ir embora. Então, realmente é o assunto, um dos assuntos mais comentados da semana aqui nos e-mails sobre campos. Porque as duas últimas corridas foram muito, né? Foram muito, o resultado foi muito. Essa corrida, o Cesarino falou, né? O Leclerc bateu porque não o respeita. Não vejo assim. Foi ali um toque de corrida, um toque que você não prevê que vai ter essa consequência. Inclusive poderia ter consequências bem piores para o próprio Leclerc. Mas não veio o resultado, né? E a gente falou aqui no bloco na semana passada. Eu falei, né? Não pode ter, não poderia. A chance da Alemanha não poderia ter sido jogada fora, por mais que outros pilotos também erraram, por mais que o Lewis Hamilton tenha feito um final de semana que fez. Bottas e Hülkenberg, como eu falei, não poderiam jamais ter jogado fora aquela oportunidade. Então, eu não teria colocado. Quem escuta o Café com Velocidade se lembra de que quando ele foi anunciado, eu disse que para mim não é, pelo simples fato de que por mais que seja um bom piloto, está brigando contra gênios, contra geniais, contra excelentes, contra, enfim, pilotos fora da extra classe, digamos assim. E ele não é extra classe. Então, exigir que ele seja um piloto extra classe é confessar o erro de tê-lo escolhido. Começou o campeonato muito bem, elevou o seu nível na Mercedes, se tornou na Mercedes um piloto melhor do que era na Williams, embora na Williams não fosse ruim, claro que não. Mas, enfim, ali naquela cadeira da Mercedes, eu acho que o Ocon tem mais potencial, e você sabe, Raposo, que eu já fui crítico do Ocon, né? Você se lembra muito bem aqui no Café. Como lembro? Como aquele DTM fez mal para você? Ele andou em último, o que eu podia fazer? Tapar o sol com a peneira? Mas ele na Force India me mostrou que tem um potencial. Então, ele vai sentar na Mercedes, se ele sentar na Mercedes o ano que vem, acho que ele começa atrás do Bottas, em termos de condição de desafiar o Hamilton. Mas é um pouco do que a gente esbarrou até no bloco da MotoGP, para deixar o teaser para quem quiser ouvir. Há pilotos que têm potencial, não são ainda o que podem ser, mas que você enxerga, que tem velocidade, que tem trabalho, que tem qualidade ali, que possa fazer sair alguma coisa. Do Ocon, não que o Ocon vá ser um Hamilton, mas que o Ocon possa se tornar algo parecido talvez com o Leclerc, eu acredito. E o Leclerc também ainda está começando, o Leclerc pode se tornar maior do que é, até está crescendo. Mas em alguns eu não vejo essa luz no fim do túnel, para usar mais um clichê, que você já abriu o programa com clichês. Só para a gente fechar esse assunto Bottas, trazendo aqui o e-mail do Rafael Querestes, que diz o seguinte: é a primeira vez que eu escrevo para o Café e gostaria muito que pelo menos citassem minha pergunta. Então espera, peraí. Se toda vez que um ouvinte fala isso, abre-se o parênteses, né, Raposo? Qual é a frase que você sempre diz? Como é bom ouvir essa frase. Pronto. É a primeira vez que eu escrevo. Pode continuar. Acompanha todos os podcasts logo após saírem e ainda na velocidade normal. Ganhou nota 10. Ganhou o troféu Café com Velocidade. Comecei a procurar podcast sobre Fórmula 1 e foi onde encontrei o Café com Velocidade e achei o modelo muito interessante, inclusive os pontos de vista diferentes do Diogo, do Fábio e do Thiago. E aí a pergunta que ele manda, né, mais um comentário aqui que ele manda, né, com o resultado do Bottas, principalmente nas últimas duas corridas, é de certo que ele perderá a sua vaga na Mercedes, e com isso vem a pergunta das trocas de cadeira, né, ele começa aqui a falar do Verstappen indo para a Mercedes, o que acha dessa alternativa aí, e parece que teve, né, na Globo ventilaram que o Toto Wolff andou aí almoçando com Jos Verstappen, Fábio Campos. Na inglesa teve alguma coisa? Na inglesa falou que eles jantaram, não almoçaram. Talvez tenha sido falha minha.
Porque almoçam todos nos motorhomes, e aí almoça cada um, todo mundo almoça numa Ferrari, todo mundo come na Red Bull, não existe muita. Não tem isso de ser visto ali ou ser visto aqui. Mas eles não podem jantar juntos, né? Tem certas coisas que eu não sei exatamente até que ponto são sensacionalismos, mas o Verstappen tem um contrato. Ao que parece, se ele não tivesse vencido as 2 corridas que venceu, tivesse lá atrás, poderia ser liberado em caso de pagamento de alguém, de alguma outra equipe. A situação dele atual, repito, ao que parece, porque a gente nunca viu o contrato, não dá para cravar. O que aconteceu parece que o trava na Red Bull. O próprio Helmut Marko deu uma entrevista dizendo: agora ele tem que ficar conosco. Então eu não acredito nessa mudança para 2020, não. No futuro é outra coisa, até porque todos os contratos acabam em 2020. Vai ser uma loucura, a gente já cansou de falar isso aqui. Agora, para o ano que vem, eu repito, eu acho que a chave é o Bottas. Se o Bottas sai, mexe Mercedes, mexe Renault, pode mexer Red Bull, né, porque a Red Bull pode querer, vai que a Red Bull contrata o Bottas. Né, não é um movimento que se espera da Red Bull, mas a gente teve alguns movimentos inesperados nos últimos tempos, esse seria mais um. Mas enfim, onde está a chave do negócio, está no Bottas. Mudando de assunto então, Fábio Campos, olha só o que eu vou ler. Por essa você não esperava. Porque... Você não se esqueça de me deixar falar da melhor briga do Grande Prêmio. Tá? Vamos encerrar esse bloco falando sobre essa briga. Muito obrigado. O Gabriel Macedo mandou o seguinte: olá, é a primeira vez que eu escrevo no podcast. Tô brincando com o nosso coraçãozinho. Rapaz. É o terceiro, não sei se você reparou, mas é o terceiro que soltou essa frase. Então foi o Rafael, foi o Gabriel agora, e teve o Thiago Sombra também, apesar de você ver no Twitter. É verdade, mas era o primeiro e-mail dele, é verdade, são 3. Não, mas teve mais um aqui, eu tô subindo aqui pra achar. Foram 3 aqui, daqui a pouco eu acho qual é o nome do terceiro, mas quem diria, hein, um podcast com tantas novidades dessa pra gente. Teve o Emerson Cândido que escreveu pra gente durante a semana passada também, então estou bem feliz com esses nossos ouvintes. Mas o Gabriel Macedo, primeira vez que eu escrevo, eu ouço o podcast desde o início da temporada 2019. A minha pergunta é: a McLaren pode ser considerada a 4ª força desse grid? Você responde, Raposo. Se a gente olhar para a tabela, se a gente olhar para a última etapa, sim. Mas é uma briga ali, né? De boa que a gente tem. A gente vê em pistas que a McLaren não vai tão bem, em pistas que a McLaren consegue descontar isso na pista e voltar a andar bem. Então, acho que acho que as forças ali para trás não estão tão segmentadas, não estão tão fáceis de dizer como está lá na frente, que a gente pode bater no peito, ou poderia bater no peito, né? Mercedes, Ferrari e Red Bull. Agora a Red Bull se embolando aí também com a Ferrari nessa disputa, mas se você olha para a tabela de classificação, sim. A McLaren está lá fazendo esse bonito, em algumas pistas ela acaba ficando um pouco mais para trás do que a Renault, do que a Toro Rosso. A Alfa Romeo, inclusive, em algumas pistas e algumas corridas conseguiu andar um pouco à frente, mas é uma belíssima surpresa, com certeza. Depois dessa troca do Honda para o Renault, a equipe realmente vem demonstrando cada vez mais rendimento. Talvez, Fábio Campos, o Carlos Sainz está merecendo um capítulo. Lá no bloco da MotoGP você sugeriu um capítulo sobre um piloto específico, que eu não vou dar spoiler, quem compartilhar nas suas redes sociais vai ouvir, vai saber do que a gente está falando. Carlos Sainz está fazendo um trabalho muito digno, ao meu ver, não sei se você concorda comigo. E o Lando Norris também. O Lando Norris é uma belíssima surpresa aí da temporada e entregando bons resultados, apesar de não ter se classificado aí muito bem, conseguiu salvar 1 pontinho, 2 pontinhos, terminou na 9ª colocação. Então, respondendo aí o nosso querido ouvinte, eu considero que a McLaren é a 4ª força da equipe com tudo isso, mas não uma 4ª força, algo tão assim marcante ou tão imutável. Acho que a disputa ali é bem mais parelha do que lá na frente. Eles já abrem quase o dobro para o 5º, né, Raposo? Que é a Toro Rosso, que não vai ficar aí.
né? A Toro Rosso vai ser alcançada ou por Renault, por Alfa Romeo, enfim, talvez até por Racing Point, porque a Toro Rosso está aí por causa do resultado da chuva, do Kvyat. Então, mesmo sendo a Toro Rosso uma quinta colocada que não lá permanecerá, na minha opinião, a McLaren já tem, repito, para o quinto colocado, ou seja, para o rival na matemática mais próximo, o dobro de pontos quase que praticamente, né? Mais de cerca de 40 pontos dos 82 que a McLaren tem. Se a gente for olhar para a Renault, então, que seria a rival a concorrente mais próxima, já são 43 pontos. Ou seja, você já tem aí matematicamente uma McLaren bem estabilizada em pontuação como quarta colocada. E o desempenho não é uma pontuação mentirosa. Repito, a pontuação da Toro Rosso é enganosa. Não é uma pontuação que reflete desempenho. A da McLaren, não. A da McLaren é uma pontuação que, se ela não está no dobro da força das demais, como o Raposo falou, ela pertence ao pelotão do meio, mas é hoje uma equipe que faz Q3 com facilidade, embora só tenha colocado no Q3 os dois, 2 vezes esse ano. É curioso isso, né? Só 2 vezes esse ano a McLaren colocou os dois ao mesmo tempo, eu estou querendo dizer, no Q3. Mas com um ou com o outro ela está sempre ali, então há uma evolução na McLaren, não há a menor dúvida disso. Aliás, não existe alguém que negue isso, né? A McLaren é uma equipe que evoluiu, inclusive neste ano, não estou nem falando do ano passado, não, aí é evidente, mas do começo deste ano para agora é uma equipe que subiu, ou seja, tem gente fazendo coisas certas lá dentro, gente contratada com nome, com peso, com experiência comprovada, com qualidade comprovada. Méritos para Jules Ferrand? Não sei se tanto para o Jules Ferrand, porque o Jules Ferrand é um cara mais esportivo, né, diretor esportivo. Tem, claro, o seu mérito, mas para mim mais mérito de James Key, enfim, desse pessoal que tem o Andrea Seidel, embora o Andrea Seidel não possa ainda receber a sua estrelinha, porque chegou há muito pouco tempo, o Jules Ferrand está há mais tempo lá, tem mais mérito do que ele, né, nesse trabalho, mas enfim, o pessoal que coloca a mão na massa tá fazendo a McLaren subir. Eu não digo o que muitos dizem de que a McLaren está bem. Não, McLaren bem para mim não é McLaren quarta colocada no Mundial de Construtores, não é McLaren fazendo 7º e 8º no grid. McLaren bem para mim é outra coisa. Mas que a McLaren está melhor, não há a menor dúvida. Fábio Campos, Jailson Fernandes. Ele não falta nunca. Troféu Jailson. Aliás, eu tenho que dar o troféu, não é troféu Café com Velocidade, para o ouvinte que escuta em velocidade normal. É o troféu Jailson, que é o ouvinte mais fiel dos nossos e-mails, né, Raposo? Apesar do e-mail dele ter chegado às 8h56 da noite. Ele mas pode. Tudo bem. A gente abre uma exceção para ele. A Ferrari foi muito mal nessa etapa. É sabido que a pista não lhe favorecia, mas tomar todo esse tempo? A pergunta, foi circunstancial essa diferença para Mercedes e Red Bull? Quem também fala da Ferrari, Fábio Campos, aqui com a gente teve bastante gente comentando sobre a equipe de Maranello. Foi o Vinícius Ribeiro que falou: Fábio Campos, meu sobrenome é Ribeiro. Você esqueceu o sobrenome não é maluco? Entendi. É o Vinícius de Interlagos. Eu achava que eu tinha certeza que o sobrenome dele era maluco. Não sei porquê. Realmente não sei porquê, mas que bom saber que o seu sobrenome é esse. Nos vemos daqui a alguns meses, seu Vinícius. Podemos considerar que o Vettel deu um passo para fora da má fase após mais um GP com um bom desempenho? Para você começar a falar sobre Ferrari. Ele tem razão. É um resultado, né? Desempenho não houve nada que saltasse aos olhos. Houve a briga entre os dois, né? A briga entre os dois saltou aos olhos, embora também não posso chamar de briga, né? A ultrapassagem. Houve um momento. Eu achei que o Leclerc deixou tão aberta aquela porta de forma tão estranha. Que isso, mas o Leclerc espreme mas se ele tivesse escolhido o canto um pouco antes, ele poderia ter encostado. O Vettel não estaria do lado dele, ele poderia ter tomado a parte de dentro, como a gente já viu. A gente vê muitas vezes muitos pilotos fazendo esse movimento de defesa naquela posição. Não espremer, mas escolher aquele lado e deixar o lado de fora.
De certa forma, ele deixa o lado de dentro. Ao demorar a tomar a decisão de ir para aquele lado, deixar o Vettel colocar. Aí talvez seja muito preciosismo. Talvez eu esteja esquecendo o que são dias numa corrida, num autódromo, e deixar de pegar só essa visão de televisão, né? Não, eu acho o seguinte, Raposo, se ele fosse deixar, era só ele ficar parado. Não há por que ele defender. Né? Se você está insinuando uma facilitação ao seu companheiro de equipe, era simplesmente ele ficar na linha dele. Ainda bem que não ficou. Eu achei digna, para usar a palavra, né, palavra do bloco. Eu achei digna a defesa de posição dele. Você pode falar, poderia ter defendido mais assim, assado, talvez ao lado de fora fosse melhor. Claro, são coisas que a gente discute. Agora, você assistir aquilo ali em velocidade normal, chegou perto de alguma coisa acontecer. E não é nenhum tipo de reclamação. Não vejam aqui na minha fala nenhuma insinuação de que passou do ponto. Não, é uma maravilha ver isso. Compare a ultrapassagem Vettel e contra Leclerc na ultrapassagem Hamilton contra Verstappen. A da Ferrari foi muito, pasmem. A gente está falando da equipe mãe das ordens e os dois talentos maiores, talvez, da Fórmula 1 atual. Aqui, a mais bonita foi dos carrinhos vermelhos, por causa daquilo que a gente já discutiu no primeiro bloco, o efeito do DRS, enfim. Mas foi muito mais. Se você vê a câmera on-board, inclusive do carro do Vettel, dá susto, chega a se assustar. É essa briga que você queria falar desde o começo? Não, senhor. Não, senhor. Tá. Não, senhor. Então tá guardada. Tá guardada. Essa briga foi bonita. Eu fiquei com medo de ter guardado a outra e ter sido essa que você queria. Não, não foi. A outra é incomparavelmente melhor, mas não existe. A outra é, em termos técnicos, a melhor briga que eu acho. No final do bloco. Eu acho que, ou no terceiro, enfim, eu falei que não tenho força, né? O ouvinte viu que eu não tenho força, porque eu briguei por 4 blocos na semana passada e perdi. Então eu não tenho força, não posso falar mais pontos. Então falou o chefe e eu não posso pedir um terceiro. Não vou prometer o Expresso, porque já ganharam o Expresso. Enfim, quer dizer, não preciso prometer, já está prometido. O ouvinte já ganhou o Expresso, porque já respondeu ao nosso desafio. Mas dá susto, Raposo. A câmera on-board do carro do Vettel assusta. E repito mais uma vez, que bom, tem que ser assim. Dentro do limite, não tem que bater, eu não torço para acidente, nada disso. Mas não entregar a posição, para mim, dar outra cara para a ultrapassagem, para a corrida, enfim. Que legal que aconteceu a defesa. Você acha que poderia ter sido mais forte? Ok, mas eu acho que houve uma defesa. Talvez eu esteja machucado pelas cenas deste ano. Pelas cenas que nós vimos de Ferrari esse ano, de troca, destroca, vai, desfaz. E aí talvez eu tenha sido levado a desconfiar de uma defesa que, na minha opinião, não foi tão faca nos dentes. Mas enfim. A equipe que inverteu seus pilotos foi outra, na Hungria. Não foi a Ferrari. Você está falando da Haas? Exatamente. Então, mas eu também fiquei, nossa, olha, mais uma equipe para as estatísticas do Fábio Campos. Mas ela já estava. As 5 equipes ela está inclusa pela reação da Espanha, exageradíssima também. Mas, por favor. Mas você não achou que com o abandono do Grosjean algumas voltas depois meio que se justificou? Do tipo, cara, você tá com problema, a gente tá tentando resolver e tal. E te abandona. Se o Grosjean não tivesse abandonado, eu estaria revoltado também. Mas eu acho que o abandono do Grosjean, de certa forma, até porque pelo que eles andaram fazendo nas últimas corridas, aí eu acho que não. Eu acho que foi mais. Olha, cara, você tá com o carro, você tá. Vamos torcer para chegar no fim. Não deu. Estaciona e para. Fazendo esse. Nós estamos falando da Ferrari ainda, ouvinte. Calma, a gente não terminou, mas só estamos fazendo um parênteses aqui. Raposo, eu estou me baseando nos rádios. Eu acho que se houvesse isso, estaria mais claro nos rádios, a não ser que haja um rádio que eu não tenha ouvido e você talvez tenha alguma informação, até porque o Fórmula 1 solta os rádios, né, após a corrida, né, no YouTube, eu não ouvi ali. Eu também não tenho informação, foi algo que veio na hora, assim. A informação que eu posso te passar, isso é informação, a equipe passou 2 voltas brigando para fazer a inversão, brigando para convencer Porque, peraí, agora me deu um branco aqui, Raposo.
quem passa é o Grosjean ou quem passa é o Magnussen? Até onde eu saiba, o Magnussen passou o Grosjean. Mas então, ok. Então, é porque eu não lembro, mas enfim. O piloto ultrapassado, até para desmentir então a sua teoria, foi por 2 voltas tendo que ser convencido. Houve discussão, houve atrito, até que fosse, eu não sei exatamente o que foi dito da parte da equipe. As frases usadas aí eu queria, repito, aí não é informação que a gente colhe, aí é ter acesso ao rádio, para ter mais certeza do que foi falado. Mas a informação que eu posso dar, isso é informação, é de que houve, por 2 voltas, o pedido, a tentativa, uma certa discussão para que as posições fossem invertidas. Então, se tivesse com problema, Raposo, ele, acredito, não brigaria, não teria por que confrontar a equipe com esse tipo de... Não, por quê? Não, se eu estou com problema no carro, o Rosberg fez em 2016 em Mônaco. A briga, o seu rival pelo título, o Rosberg tinha problema no carro e não dificultou, porque aí é uma lógica, né? Você está com problema no carro, não adianta você brigar. É a mesma lógica para a Haas, Raposo. O fato é que houve ordem, o fato é que a equipe proibiu, o fato é que a Haas é mais uma, já estava entre as 5, tá, Raposo? Das minhas contas, repito, por causa de Barcelona. Agora sacramentou. Né? Equipe que não sabe lidar com seus pilotos merecem represálias, merecem ser corrigidos, claro que merecem atitude contra eles, evidentemente, não é deixar bater, mas foi pro exagero de proibir, foi pro exagero de fazer ordem de equipe, que afunde no pelotão, que continue a sua descendente, porque a equipe assim, repito, para mim, não acrescenta nada para a Fórmula 1. Acrescenta a equipe que eu vou falar no final do bloco. Se é que já chegou ou não. Não sei se já chegou. Não, a gente tem mais falar sobre Ferrari, até para trazer o assunto, né? O Felipe Duarte manda pergunta aqui, né? Ferrari de Leclerc, antes de... falando da distância, né? O Hamilton e o Max abriram 1 minuto do terceiro colocado, a Ferrari de Leclerc antes da segunda parada de ambos. Vejo isso como um fato de que quando os 2 pilotos forçam o ritmo, um do outro, o nível acaba aumentando. Então, perguntando sobre toda essa diferença, o pessoal abismado, né, com como a Ferrari ficou para trás sobre o Campos. Mas já era meio que esperado, não era, Fábio Campos? Pelas características, a Ferrari é um carro de retas, precisa realmente de longas setas, de aceleração, é onde eles aparecem de verdade, e não é o que tinha na Hungria, né? Até a reta principal, a reta ali principal dos boxes e tal, é uma reta de certa forma curta, então de certa forma já era uma carta marcada, não era não, Fábio Campos? Ou você também se assustou com o tamanho da diferença? Exato, é isso, as duas, você falou ou, mas uma não anula a outra. Eu trocaria o seu ou pelo e. Era esperado e surpreendeu, porque por mais que, né, isso tudo aí que você falou, não era a pista da Ferrari e tudo mais, o tamanho da diferença é assustador, né? O tamanho do problema, porque você tem pistas no calendário que vão ter curvas de baixa, que vão ser fechadas, você tem aí várias pistas assim. Então, é um defeito muito grave, é um defeito que você tem que trabalhar. A Ferrari não pode se conformar com isso, ela tem que tentar inverter isso como a Mercedes inverteu. A Mercedes era o carro das curvas de alta, das pistas de alta, e sofria nas Mônacos, nas Singapuras da vida, Hungria, né? A Ferrari ganhou 2 lá nos últimos anos. Red Bull ganhou, enfim. Não era uma pista tão Mercedes assim. A Mercedes, o que ela fez? A genialidade da Mercedes para 2019 é ter suprido a carência e se mantido como o carro mais rápido. Inclusive é o carro mais longo entre eixos. E se dá bem em curvas de baixa. Teoricamente deveria ser o contrário. A Ferrari tem que trabalhar isso. Houve um momento da prova em que o próximo carro a tomar volta era a Ferrari. Não chegou a tomar, mas o próximo carro na frente do Verstappen, eles foram engolindo todo mundo, né? Impressionante a diferença de Verstappen e Hamilton para o resto do pelotão. Eu poucas vezes vi, Raposo, um pódio esconder tanto uma lavada, para usar essa expressão. A equipe foi para o pódio, mas levou uma lavada. Poucas vezes eu vi uma equipe levar uma lavada e ser premiada com um pódio. É um típico caso
de resultado diferente da performance. De resultado que alguém pode usar, mas conseguiu, pode. A performance é absolutamente antagônica ao resultado. O pódio ficou como um presente dos céus para a Ferrari, porque, repito, foi uma lavada que ela levou das outras duas. Spa e Monza, a coisa se inverte. Acho que ela vem favorita, como já falamos aqui neste programa. Então, mas para a Hungria foi muito maior do que eu esperava. Que eles ficassem ali em terceiro, quarto, quinto, sexto, enfim. Até porque o terceiro treino livre eles até estavam bem. A diferença deles no primeiro setor, claro, um setor não ganha corrida, mas a diferença era muito grande no primeiro setor. E, enfim, acho que ficou bem pior. Talvez tenha sido a maior derrota da Ferrari nesse ano, Raposo, em termos de apanhar das outras equipes, das suas rivais. Eu também estou nessa expectativa, nessa acreditando, né, de que Ferrari vem bem melhor e que teremos uma bela disputa. Resta saber o quão forte será a Mercedes também, né, nessa força aí da Ferrari em Spa-Francorchamps e em Monza. Se teremos aí roda com roda, disputas entre Vettel e Lewis Hamilton, e se a Honda realmente vai entregar esse motor um pouquinho mais potente já para a Bélgica, para quem sabe também o Max Verstappen beliscando essa disputa aí. Estaremos de olho com certeza nisso aí. Fábio Campos, o Antônio Carlos de Andrade, filho, o nosso querido Andrade, que nos convida aqui, estão todos convidados para a festa do Inhame, aqui em Iapim, nos dias 6 e 7 de setembro. A casa é de vocês. Tem que me falar se é no norte, tem que me falar se fica no norte ou no sul. Eu já te falei que é norte, Fábio Campos. Eu sei, a casa é de vocês. Eu tô fazendo uma brincadeira com a minha falta de noção da semana passada, mas continue a ler o convite, porque convite a gente aceita. Não foi esse o convite, né, da gente lá na festa do Yami, e ele fala assim: não acho que tenha sido uma corridaça, mas teve emoção até mesmo em uma boa disputa entre as Toro Rosso. Chegou a hora, Fábio Campos. Deixa. Meu Deus, que briga, hein, Raposo? Não tem muito o que dizer, a não ser exaltar, porque eu não me lembro, convido você, Raposo, e o ouvinte a tentar, vale DTM, vale Fórmula 3, vale GP2, Fórmula 2, outras que correm em Hungaroring, vale qualquer uma. Eu não me lembro de ver uma briga se estender, uma briga, mas não é aquela de um toma a frente, o outro vem, não, a briga ficar lado a lado, se estender lado a lado por 4 curvas. As 4 primeiras curvas da Hungria. A curva 4 é aquela lá em cima, curva do acidente do Massa, repito. Eu não me lembro. Se você, Raposo, se lembra, por favor, me interrompa. E se você, ouvinte, se lembra, por favor, nos escreva. Foram 4 curvas lado a lado. E sem passar do ponto, sem exagero, dando aquela, né? Às vezes o companheiro acaba obrigado a ir para fora da pista, mas é aquela que a curva acaba levando. Mais do que simplesmente um jogando o outro para fora. Maravilhosa a disputa da Toro Rosso. Maravilhosa a filosofia da Toro Rosso. Uma lição para as Haas da vida, para as Racing Point quando era Force India, até para Mercedes, até para Renault, que fez ordem de equipe esse ano. Enfim, a 5. Quando eu digo aqui no Café insistentemente que ter 5 equipes, metade do pelotão com histórico de ordens de equipe, é porque você perde isso aí, ouvinte. É o que você viu que Alex Albon fazer com Kvyat e Kvyat fazer com Alex Albon, é o que você perde quando uma equipe dá ordens. É um exemplo claro e cristalino da gravidade de por que a imprensa não pode jamais aceitar, como aceita, e alguns até defendem, o que para mim é gravíssimo, proibição. Briga entre companheiros de equipe é muito saborosa, dá uma outra cara para a corrida, mesmo sendo a Toro Rosso, que é a equipe de meio para final de pelotão. Imagine fossem 4 curvas as 2 Ferrari, imagine fossem 4 curvas as 2 Mercedes, imagina fossem 4 curvas as 2 Red Bull. Imagine, ouvinte, que assista de novo essa briga deve estar nos highlights, ela deve estar fácil de acessar aí no YouTube, ela não deve estar difícil. Porque se a Fórmula 1 não coloca essa briga nos seus melhores momentos das redes sociais, a Fórmula 1 está cega.
ou pelo menos o cara que faz os vídeos, como eles gostam de brincar, o estagiário não pode ter o seu contrato efetivado. Porque é isso. Essa maravilha que, repito, foi a briga, não vou dizer nem que foi a briga mais bonita do Grande Prêmio. Foi a briga mais bonita que eu me lembro de ver na Hungria nos últimos anos. Para não chegar lá no Senna e Piquet, que alguém vai questionar, não precisa ir até lá não. Nos últimos anos, eu não me lembro de ter visto, repito, lado a lado, por 4 curvas. É isso. Esse é o sabor de uma equipe que deixa seus pilotos brigar. É possível que pilotos briguem sem bater, sem passar dos limites e sem desrespeitar. É possível se trabalhar esse tipo de coisa. É possível que exista isso sem que o pior aconteça, que é o que sempre vem na cabeça de dirigentes medrosos e que não tem nada a ver com automobilismo, só estão lá para ganhar dinheiro. Termino esse bloco, esse programa, batendo palmas para Toro Rosso, porque a briga foi belíssima e eu repito, quero assistir de novo, vou assistir várias vezes durante a semana, porque não dá para se cansar de ver lado a lado, 4 curvas, uma hora um vai, outro espreme, o outro vem, o outro tenta, e foi infelizmente acabar só lá na curva 4. Quisera eu que fosse mais longe, mas aquela curva 4 é dificílima para se contornar, porque se pudesse, eles estenderiam essa briga e a gente aplaudiria ainda mais. Só para fechar de vez, Fábio Campos, a gente tem aqui, com essa disputa com o Kvyat, que saiu até engrandecido, né? Nós temos o e-mail do Ricardo Banneman, nós temos o Matheus Ferreira, da Arte Color Gráfica, até a Laura comentou sobre isso. A pressão que segue aumentando em a troca na Red Bull com a Toro Rosso entre Gasly e Kvyat. A Laura até cita, né? Não foi só a Laura, mas um ouvinte aqui citou, daqui a pouco eu encontro, né? A piada que rolou na coletiva depois de imprensa, o Cássio Alexandre fala, né? Entre o Hamilton, o Verstappen e o Vettel, começou com a história do Alonso e tal, e o Hamilton sugerindo para o Verstappen que ele tem um lugar meio que livre, que o Alonso caberia ali naquele lugar e tal. Então, a Laura também citou esse fato aqui do Gasly ter virado piada na coletiva de imprensa. Tá forte esse boato, Fábio Campos. A gente já fiz essa pergunta em programas anteriores, mas eu refaço para a gente fechar. Você colocaria Kvyat no lugar de Gasly? Ou para mudar a resposta, Raposo, para não dar a mesma resposta. Eu acho que, eu repito o que eu falei no programa passado, dos 4 pilotos da Red Bull, o Gasly é o pior, hoje. Agora, o que esse álbum está fazendo é muito legal de ver. Porque além de toda essa briga com o Kvyat, que eu acabei de falar, ele perde essa briga, mas ele chega na frente do Kvyat. E ele consegue um ponto, ele consegue no finalzinho pegar um ponto, pegar um 10º lugar, embora 10º lugar para mim não seja digno de pontos, mas enfim... É o que é, mas mais do que isso, o álbum está evoluindo. O álbum é impressionante, o álbum que a gente elogiou aqui, né, quando foi contratado. Não é um qualquer. Inclusive, eu me lembro, tem um histórico de brigas contra o Leclerc, de roda com roda, reforçado pela briga na Hungria, das 4 curvas. Então, Raposo, para mudar a resposta, se a Red Bull sobe o Alex Albon, eu acho que a gente ganha como telespectadores. Embora, é claro, vai sentar num outro carro, vai sofrer, vai se adaptar. Eu não sei que capacidade teria o Albon de conseguir elevar o próprio nível, que outros pilotos, mesmo quando não atingem a grandeza esperada deles, mas conseguem pelo menos subir o nível. Não sei se está cedo para isso, mas qualquer um desses dois da Toro Rosso lá, principalmente o Albon depois desse Grande Prêmio da Hungria, eu acho que seria... eu acho que mudaria e não mudaria para pior. É a garantia que eu posso dar. E com isso, meus caros ouvintes, a gente encerra essa edição 615. A Fórmula 1 vai entrar de férias agora e a gente vai continuar aqui na ativa para desespero de alguns. Não vamos ter férias? Não vamos ter férias? Estava pensando em tirar. Chegou a hora da gente, aquele momento da gente desenvolver outros assuntos aí, assuntos que são prometidos, assuntos para o próximo programa. Chegou a hora da gente desengavetar tudo isso. Sabe chegou a hora, Raposo? Diga. Do ouvinte mandar sugestão de bloco. Com certeza. É a melhor hora do ano, ouvinte. Você pauta o Café com Velocidade. Mas não é de você perguntar de um piloto, de uma equipe, não. É ideia. Vai além disso. Isso, vai além disso. Sugira discussões aqui, ó. Você pode discutir isso aqui de outras categorias. Quem sabe até de outras categorias a gente não pode falar. Disso aqui da Fórmula 1, dessa situação, de futuro, de passado, de presente, de bastidor. Crie, ouvinte, crie. Não existe hora melhor no ano do que essa, porque a gente não só...
Tem um ouvinte, Fábio Campos. Que você me interrompa, é justo. Mas eu vou ter que procurar aqui, se você quiser continuar. Você não deveria ter me interrompido. Vai lá procurar enquanto eu digo pro ouvinte que é a melhor hora, porque a gente não só tem 3 programas pela frente, a gente tem semanas até para mastigar e pesquisar, dependendo do tipo de assunto. Olha, o senhor Leandro JF, que anda sumido. O senhor Leandro JF é ótimo. O JF sumiu mesmo, hein? Sumiu. Esse desgostou, a gente deve ter Fabrício Dutra. Esses caras realmente são André do Pau. Mas o senhor Leandro JF é super criativo em criar pautas, em fazer programas aqui com a gente especiais de fim de ano. Tá aí a hora, tá uma ótima hora pra gente fazer programas mais longos, mais durante a semana, mais blocos, mais café expresso, que esse aí já é promessa para ser cumprida, essa é promessa minha. Tá aí, ouvinte, sugira pautas pra gente. Mas o Thiago, o Sombra lá, que a gente comentou, que tinha trancado também, sim. Ele mandou o seguinte: não esqueça de lembrar o Fábio Campos para voltar com os desafios e os lembretes. Pronto, tá feito o desafio. Antes de saber da cobrança dele, já tá feito, Thiago. Tá aí, ó. Agora é com vocês. E não se esqueçam, né, Fábio Campos, a promoção. Nós falamos no começo dos blocos, às vezes chega no final do último bloco, a pessoa tá numa correria e esquece que ela queria estar participando de uma promoção. Faz um lembrete aí, Fábio Campos. Deixa eu pegar a hashtag aqui de novo para eu não esquecer. Tá aqui no texto do programa, tá aqui, ó. Hashtag eu quero MotoGP no CV. Pode ser no Facebook, pode ser no Twitter. Basta divulgar o programa, marcar ali 3 amigos e divulgar na sua timeline no Twitter, que você tem acesso ao bloco da MotoGP. É uma ótima oportunidade de você que quer 3 blocos ter o terceiro bloco de graça essa semana. Não custa nada. Você ajuda o café e recebe um conteúdo que só os dignos receberão. Exatamente. Semana que vem a gente se vê, queridos ouvintes. Espero que tenham gostado dessa edição. Um abraço para todos vocês. Espero que aqueles que vão ouvir o bloco da MotoGP também gostam do que foi feito. E escrevam pra gente. Escrevam dando sugestões para o que fazer nessas férias de verão. E escrevam dizendo o que acharam dessa edição, das edições passadas. A gente está sempre atrás desses feedbacks. Um abraço a todo mundo e a gente se vê na semana que vem. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.